a gente tem que atentar para alguns pontos e alguns paralelos que tem nessa história de Jericó. Uma das coisas interessantes é que no ritual que Deus entrega ao povo de Israel, a Josué, ele fala para o povo, para o arraial dos israelitas ficarem em silêncio. Tá? Fica em silêncio, arrodeia a cidade por 6 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E eu quero todo o arraial em silêncio. Silêncio absoluto. Enquanto isso está acontecendo. Vocês só vão dar o brado de vitória para a muralha cair. Na 7ª volta, no 7º dia, vocês podem gritar e a muralha vai cair. Eu vou botar a muralha debaixo do pé de vocês. Então, isso tudo, irmãos, tem paralelos tremendos. Não é à toa que Deus manda rodear a cidade 6 dias e no 7º dia fazer 7 voltas. Isso está tudo relacionado às festas. Irmão Pedro, como assim? Você se lembra que as festas, Deus ele pede para o povo de Israel de 7 em 7 anos dar um descanso solene para a terra, dar um descanso sabático, dar um sábado para a terra, e aí entra o jubileu, que é o 50º ano. Isso está tudo relacionado a essas 7 voltas e essas 7 trombetas, porque a invasão de Jericó, como ela está relacionada ao reino milenar, o reino milenar é o milênio sabático da terra, é o 1000 anos sem o diabo e os seus demônios. 1000 anos em que os estrangeiros vão tomar posse das suas terras, que os estrangeiros vão receber. Tudo que está escrito no ano aceitável do Senhor, no jubileu, eu vou ler esse texto aqui para vocês vão ver acontecendo no milênio e havendo a distribuição de terras, não vai haver mais cativos, não vai haver mais escravos. Acabou, irmão. É o milênio de Cristo. Essa é a verdadeira invasão de Jericó. É a realidade dessa sombra, dessa tipologia. Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa que para indicar a vocês que Deus ele estava falando, nesse episódio da Batalha de Jericó, ele estava falando da última semana de Daniel, dos últimos 7 anos. Ele estava nos mostrando isso ali. Toda essa tipologia de 7 trombetas, 7 voltas, apontando para as 70 semanas. Está tudo ali. Está tudo ali. E ali, quando entra em Jericó, é a tipologia do jubileu. E o silêncio que tem ali nos coloca linkado com a última semana de Daniel. Eu vou mostrar aqui Eu vou ler primeiro aqui, irmãos, para a gente contextualizar o porquê desse silêncio. Por que Deus pede silêncio? Ele está fazendo um paralelo com o dia da expiação. Se você ler Levítico 23, os versos 26 a 32, ali fala. Em Levítico 23, eu vou ler esse texto para vocês rapidinho, para não ficar só disse-me-disse. Eu vou mostrar para vocês que Deus, no dia da expiação, pede silêncio. E o dia da volta do Senhor, o dia do Senhor é o dia da expiação, é o dia que ele sai do Santo dos Santos para introduzir no tabernáculo o povo de Deus. Levítico 23, versos 26 a 32, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, a epígrafe desse texto é o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Afligir a alma é jejum e silêncio. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Verso 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Você vai ficar quieto. Na lei, não podia fazer nada. Nenhuma obra serviu. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Verso 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. E aí, em Levítico 16, os versos 29 e 31 dizem assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, em nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Então você tá vendo que não pode ter barulho, não pode ter obra, não pode ter alarido. É silêncio, aflição de alma, jejum, oração, porque é o dia mais importante. É o dia que Deus aceitaria Israel na presença dele, com seus pecados expiados, para introduzir na festa dos tabernáculos. E isso era estatuto perpétuo. E aí Deus, na batalha de Jericó, pede para o povo ficar em silêncio, apontando para o dia da expiação. Certo? Deixa eu ver mais uma outra coisa que eu anotei aqui. Tá. Eu quis mostrar isso para mostrar o paralelo no dia da expiação. Lá no céu, Deus, no toque da 7ª trombeta, na abertura do 6º selo, está em Apocalipse 8, os versos de 1 a 6, Apocalipse 8, nos versos de 1 a 6, ele fala assim, ó: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse silêncio está relacionado ao silêncio daqueles 7 dias que Deus pediu para o povo de Israel ficar calado enquanto eles rodeavam a cidade. O arraial ficava quieto, em volta da cidade tinha ministros tocando trombeta, carregando a lança e homens de guerra. Silêncio no arraial, barulho em volta da cidade. Aqui vai ser a mesma coisa. Silêncio no céu, barulho na terra. Homens tocando trombetas, calamidades acontecendo em volta da grande Babilônia. Tudo igual. Aí, meia hora de silêncio no céu, você vê como o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. É o Cronos e o Kaios, né? Que todo mundo conhece. Você vai ver que Deus, ele fala que no céu teve meia hora de silêncio, mas na terra serão 7 anos, 7 anos de barulho, 7 anos de calamidade, 7 anos de trombeta tocando. Vocês querem ver que meia hora de silêncio no céu corresponde a 7 anos de barulho e contenda na última semana de Daniel na terra? Eu vou mostrar aqui, ó, uma conta. Vou compartilhar a tela para vocês aqui, Igor. Olha só, irmãos, essa revelação aqui é tremenda, tá? Queria que vocês prestassem atenção para vocês verem o paralelo do silêncio no céu, de meia hora no céu, com 7 anos da última semana de Daniel na terra. Olha aqui. Eu anotei isso aí. Segue a revelação sobre a meia hora desse silêncio. A gente tem que pegar 360 dias, que é um ano profético, e isso é igual a um dia na semana de Daniel. A gente tem que mostrar essas contas para vocês entenderem. 360 dias, que equivale a um ano, é igual a um dia na semana de Daniel, que é um ano profético, é igual a um dia na semana de Daniel. Então, se um ano é equivalente a um dia, e um dia tem 24 horas, a gente tem que pegar 360... Vai subindo aí, Igor. Vai pegar 360 dias e dividir por 24 horas. Você vai ter 15 dias, que é igual a uma hora. Se 15 dias equivalem a uma hora, então meia hora são 7 dias. Baixa mais um pouco aí para o outro slide, Igor. É assim, irmãos, ó. Presta atenção. Se 360... Vamos fazer uma regra de 3, matemática, tá? Que Deus adora matemática. Se 360 dias equivale a um ano, e um ano equivale a 24 horas, que é igual a um dia, então a gente tem que pegar uma hora, que equivale a X, e montando a regra de 3. 360 dias igual a 24 horas, X dias é igual a uma hora. Sobe aí, Igor. 24x igual a 360, x igual a 360 por 24, x é igual a 15 dias. Se uma hora equivale a 15 dias, onde se conclui que meia hora igual a 7 dias. E 7 dias na semana de Daniel são 7 anos. Então a gente vê que no momento em que começa a tocar trombeta na terra, vou ler o texto aqui, ó, a gente está lendo o texto aqui de o 7º selo, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas
7 trombetas. Aí Deus vai lá, voltar lá para o início da semana de Daniel e vai começar a tocar trombetas. Então, irmãos, esse paralelo está lá nas muralhas de Jericó, quando o povo está rodeando lá para a muralha cair. E aí o silêncio acaba quando invade a cidade. Tem que ficar silêncio. E aí, quando dá a última volta, que é a sétima trombeta, a gente vai ver a muralha caindo. E aí você vai ver aqui também, ó, um paralelo tremendo, que é aquela trombeta, a sétima trombeta, que é a trombeta de chifre de carneiro berrante, que é a trombeta que toca antes do jubileu, no ano do jubileu, é aquela única trombeta que toca, que cruza toda a cidade de Israel. Você vê essa trombeta lá em Levítico 25, os versos de 8 a 10, que fala do jubileu e fala dessa trombeta tocando, cruzando todo Israel. Essa trombeta é o paralelo da sétima trombeta. E quando essa trombeta toca, porque em Jericó são 7 voltas durante 6 dias, e no último dia 7 voltas durante o último dia, 7, 49, o ano 50º, que é o 50º, é o jubileu. Então a última trombeta que toca lá antes da muralha cair é a trombeta de chifre berrante. É a trombeta que toca no jubileu. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo captar? Estão aí, irmãos? Igor e... Opa. Sim, eu estou ouvindo. Então, tá legal, conseguindo enxergar isso? Então você vê isso acontecendo, o ano aceitável do Senhor. Na sombra, invasão de Jericó. Na realidade, entrada no milênio. Em Levítico 25, eu vou ler aqui rapidinho, e depois eu passo a palavra para a gente continuar falando aí. Em Levítico 25, os versos de 8 a 10 dizem assim, ó. Contarás, olha só que interessante, vai fazendo paralelo aí do que eu vou falar aqui com as 7 voltas da muralha de Jericó. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. A trombeta vibrante, ela toca no sétimo aos 10 do mês, farás passar a trombeta do chifre berrante, no dia da expiação. Você vê lá que esse dia da expiação está na tipologia da última trombeta tocando lá antes da muralha cair, que está paralelo também à sétima trombeta, quando Jesus vem e derruba o reino da Grande Babilônia. Esse é o dia da expiação. E passará a trombeta por toda a vossa terra. Paralelos, irmãos. Tá vendo? E aí, quando essa trombeta passar e começar o dia do jubileu, vai dizer assim, ó: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tomareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Não vai acontecer isso no final? Vai ter distribuição de terra? Quem é escravo vai voltar a ser livre? E quem não tinha terra vai voltar a ter terra? Vai possuir a terra novamente? Igualzinho no milênio. Igualzinho lá em Ezequiel, que o irmão Igor depois vai ler o texto. Então, só quero mostrar para vocês que quando acaba o silêncio no céu, e lá em Jericó, é dada por Deus para Josué que no último dia vocês tinham que gritar para a muralha cair, esse paralelo está lá em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, nos versos 15 a 17, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, barulho, irmão, gritaria, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lá em Jericó fala que a muralha caiu e eles gritavam que a muralha tinha caído. E essa muralha caindo é aqui, ó, quando o 7º anjo toca a trombeta e o reino do mundo passa a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, que é Jesus e a igreja. Amém. Então, tá tudo no paralelo aí. Depois disso, cai o 7º cálice da ira de Deus, né? Aí destrói tudo, Jesus volta, e aí vamos continuar o contexto da história de Raabe aí,
e de Jericó. Aí eu vou... Fala mais alguém aí, que senão eu tomo conta, hein?